Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te dizer tudo, vou te dar um mapa da mina. Eu vou abrir o material exclusivo do meu curso do Plano do Gabarito para te mostrar o que mais cai em humanas e numa perspectiva conteudista, ou seja, não é aquilo que mais cai e você pode resolver com interpretação ou dominando uma ou outra habilidade. É aquilo que mais cai e que mais cobra conteúdo em humanas. Para isso, eu vou usar o e-book do Gabarito, que é um material lá do meu curso Plano do Gabarito, para te mostrar o levantamento que eu fiz, né, do Enem de 2012 para frente, para te mostrar o quanto de fato você vai precisar dominar estes conteúdos. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda, na medida que o vídeo chega a mais pessoas e você se ajuda, na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, como você sabe, a gente está chegando perto do Enem e agora não tem jeito. Tem alguns conteúdos que você vai precisar dominar, sobretudo se você quiser ter um bom resultado na prova de humanas. A gente já falou aqui em vários vídeos do canal desde fevereiro e desde os anos anteriores que a prova de humanas não é conteudista, mas ela cobra alguns conteúdos sim. E aí eu decidi então abrir a caixa preta do meu curso do Plano do Gabarito e mostrar o que os meus alunos estudam para que eles consigam chegar aí aos 40 acertos, dominando não só as habilidades de interpretação, mas também habilidades um pouco mais conteudistas. Sendo assim, eu já vou te levar para dentro do meu PC para te mostrar quais são esses conteúdos. Vem comigo. Bom, estamos aqui dentro do meu PC, né, já com a lista de conteúdos mais cobrados em Sociologia. Eu vou passar por todos esses conteúdos aqui, vou ter que mudar minha câmera de posição quando a gente chegar em História. E só peço para vocês ignorarem a data aqui, porque não é até 2020. Esse levantamento é até 2023, inclusive. E quando a gente chegar em História, eu vou até comentar um caso que eu já até produzi um vídeo aqui pro canal. Em Sociologia, basicamente, a gente tem uma área que é um pouco menos conteudista, né? Se você for reparar, inclusive, pegar o levantamento das questões mais fáceis e difíceis do Enem, normalmente, as 4, 5 questões mais fáceis do Enem, em sua ampla maioria, são questões de Sociologia, tá? Mas existem alguns conceitos que você precisa dominar dentro da Sociologia, e alguns deles, vocês vão ver, eles meio que fazem fronteira com Filosofia, que aí sim é uma área mais conteudista. Coisas que aparecem bastante em Sociologia, né? A gente tem a introdução à ciência da Sociologia e a própria ideia do positivismo. Isso aqui tem estado meio sumido nos últimos exames, mas vale a pena você dar uma olhada, porque na série histórica de 2012 a 2017, isso caiu bem e caía de uma forma muito conteudista. O que tem estado muito presente, e não necessariamente com a obra do Marx, mas às vezes do Engels, né? Ano passado, inclusive, caiu, é as ideias ligadas ao marxismo, sobretudo a ideia de luta de classes. Ano passado, caiu um texto do Engels, numa das questões mais fáceis da prova, que ironicamente era uma questão meio conteudista, porque você tinha que saber o que era a luta de classes. Então não dá pra você ir pra prova, né, sem saber o que é a luta de classes. Por outro lado, né, talvez o foco das questões mais difíceis de Sociologia, talvez eu diria pra você assim, a única questão realmente difícil de Sociologia que pode vir no Enem é a questão sobre indústria cultural e sociedade, né, que fala um pouquinho de autores da escola de Frankfurt e que se mistura um pouquinho com filosofia, por isso inclusive é tão conteudista, né, que são autores como Adorno, Horkheimer, né, toda aquela ideia da criação de fato da indústria cultural, isso aparece muito, né, dentro do Enem, inclusive às vezes com uma pegada mais da filosofia, com os autores ligados à escola de Frankfurt, a gente vai falar daqui a pouquinho, né. A gente tem, obviamente, questões ligadas à antropologia e dilemas culturais. Aqui cai muito, cara, cai todo ano, inclusive, questões ligadas às questões indígenas. Então, não raro, por exemplo, a gente tem questões sobre indígenas no Equador, né, como teve no Enem de 2021, que às vezes assustam vocês, mas aí é só saber, obviamente, né, conceitos básicos, como o conceito de povos originários, o conceito, obviamente, de genocídio indígena, e isso já você consegue resolver todas essas questões. Repara aí que quando a gente está falando de áreas conteudistas, a gente está falando de conceitos muito específicos que você precisa dominar. Você não vai precisar dominar, por exemplo, toda a história do surgimento da antropologia, né? E todos os dilemas culturais, obviamente, que existem, né? Por outro lado, também, um outro ponto que é muito forte é a questão dos direitos humanos. Cara, direitos humanos é uma parada que cai todo ano, seja com a Declaração dos Direitos Humanos, que já caiu recentemente no Enem, inclusive já caiu algumas vezes, né? Às vezes cai numa perspectiva até com a história, com a formação da ONU, etc. Enfim. Mas, sobretudo, né, cai numa perspectiva de outros documentos
que sempre vão falar da valorização de direitos básicos que os homens e mulheres possuem. Então, às vezes, direito à educação, como caiu, por exemplo, com a Declaração de Salamanca, ano passado ou ano retrasado. Às vezes, o direito à educação, por exemplo, direito à saúde, que tá nesses escopos dos direitos humanos. Então, é importante dominar aí o que são os direitos humanos. Você não precisa dominar cada uma das declarações, mas você precisa saber o que são os direitos humanos e, obviamente, né, saber o que é a perspectiva multiculturalista que entra um pouco no Enem, ali dentro dessa questão dos indígenas. E aí um outro ponto importante, mas aqui já menos numa chave conteudista, né? Ano passado caiu muito, né? Essa questão das violências étnicas, que não são necessariamente violências do ponto de vista literal, mas, por exemplo, aquela charge que caiu no ano passado do menino na favela que durante a pandemia não tinha acesso à educação, né? Então, na prática, você tem uma questão que foi uma das mais fáceis do Enem, inclusive, mas aí vale você, se você vive em Marte, né, não tá ligado nisso, vale você conseguir se familiarizar com isso. Violência de gênero também. Ano passado a gente teve uma questão sobre feminicídio, né? Que foi uma das mais tranquilas do Enem, mas é importante você dominar o conceito de feminicídio, né? Haja vista que caiu ano passado, né? Então, é um tema bastante recorrente. E, obviamente, a obra do Weber. E aí, em Weber, você tem questões que se ligam muito à história, né? Há uns 2 anos atrás, caiu a ideia da ética protestante na relação que ela tem com a reforma protestante, né? Era uma questão meio de história, meio de sociologia. E alguns outros conceitos que talvez valha a pena você dominar, que caem menos. Caem menos que o de ética protestante, mas, assim, podem cair, que é o de ação social e o de tipo ideal. Avançando um pouquinho agora para filosofia, você vai ver que tem algumas coisas que são muito... elas dialogam muito com sociologia. Então, assim, por exemplo, quando a gente tá falando da escola de Frankfurt, por exemplo, eu nem botei aqui, porque, de fato, cai muito em sociologia. Mas coisas que caem muito em filosofia que você precisa saber, tá? Filosofia antiga cai muito. Platão tem caído menos nos últimos anos, mas Aristóteles, método dialético, aprendi isso na prática, errando um monte de questão que eu fazia nas provas do Enem. Filósofos pré-socráticos caem muito, né? As escolas helênicas cai bastante. Contratualismo, contrato social para Locke, Hobbes, Rousseau, né? Quem, enfim, vai fazer a prova do Enem precisa dominar isso. Filosofia do conhecimento em Kant, assim, dominar Kant de cabo a rabo é fundamental, porque sempre vai ter uma questãozinha aí de Kant, tá? A Revolução Científica, Descartes, cara, isso cai demais, assim, demais. E Maquiavel também tem caído, filosofia moderna, de uma maneira geral, tem caído muito. Aqui eu vou pedir pra minha editora adicionar coisas que têm caído um pouquinho mais recentes, né? A gente também pode falar de escolástica, tá? A filosofia medieval tem caído bem também no Enem. E alguns filósofos contemporâneos caem, embora eles caiam oscilando, por isso que eles não estão nessa lista. Escolástica tem caído mais recentemente, mas no levantamento de 12 até os dias de hoje, né? Não cai tanto, mas vale a pena você dar uma olhada. E, obviamente, filósofos contemporâneos, tá? E aí eu destaco 2 que têm caído nos últimos anos com certa frequência, além daqueles da escola de Frankfurt que eu falei lá em sociologia, que são o Foucault, né, que tem caído muito, e Deleuze e Guattari, que eram coisas... Eu até falei com a professora do plano de filosofia, né, de sociologia, e eram autores que não caíam muito e agora estão caindo bem. Agora, passando um pouquinho, né, para a área de geografia, a gente dividiu em geografia humana e geografia física, tá? Em geografia humana, a gente tem, cara, um tema que é batatinha de cair, que é demografia. Então, por exemplo, aquelas famosas questões sobre pirâmide, né, pirâmide etária. O Enem adora isso, né? Quase todo ano tem uma questão sobre pirâmide etária. Inclusive, demografia aí vale tanto a brasileira como a europeia. Depende do que o Enem tá querendo tratar aí. Um outro ponto que cai bastante em geografia humana é a urbanização, cara, e a formação do espaço urbano. E aí isso cai muito em diálogo com o fenômeno da globalização. Muitos conceitos que você precisa dominar da geografia humana estão aí em urbanização. Então, o que é uma megalópole, o que é uma cidade global, os efeitos, obviamente, né, das redes de produção, tudo isso você precisa dominar para fazer a prova do Enem. As questões de urbanização não são tanto questões conteudistas. Elas muitas vezes são questões mais interpretativas, mas que você precisa dominar este vocabulário. O que é uma megacidade, o que é uma megalópole, o que é uma conexão em rede, por exemplo, o que é a periferia de uma cidade. Isso você precisa dominar. Se você não dominar, não tem jeito. Um outro ponto importante é a globalização, que é curioso, né? A globalização em si no Enem, ela não cai, tá? Tipo, não tem uma questão assim... há muito tempo, pelo menos, eu não vejo uma questão sobre globalização. Mas você tem uma questão da globalização
caindo tanto na perspectiva da urbanização, eu não botei a setinha aqui, né, porque não dava pra botar duas, mas eu botei na perspectiva da industrialização. Cara, sobretudo quando o Enem cobra a terceira revolução industrial, que ele cobra bem, ele já cobra essa perspectiva da globalização naquela coisa das cadeias de produção. Então, é sempre naquela relação do centro e da periferia, né? Isso cai muito no Enem. E as outras duas revoluções industriais também caem bem. Toyotismo já caiu no Enem de 2021, se eu não me engano. Primeira revolução industrial cai frequentemente, porque é um tema que é recorrente em geografia e em história e você precisa saber. E por fim, cara, geografia agrária é um tema que cai bem assim, né? Questão da posse da terra, da organização da estrutura fundiária brasileira. Isso é uma coisa que você precisa dominar. E por fim, aqui na geografia física, a gente tem 4 temas que são fortes, tá? Mas eu vou passar esses slides porque a gente tem uma página nesse book do lado do plano do gabarito que é só pra geografia. Deixa eu passar aqui pra vocês, rapidinho. Estamos aqui em geografia física agora, né? Pra falar um pouquinho do que cai mesmo, do que você precisa dominar dentro daqueles conceitos. Aí a gente tem primeiro ponto, assim, que é uma coisa que eu aprendi fazendo Enem digital na prática, que clima cai muito. Fenômenos climáticos, elementos do clima caem demais, assim. Fenômenos climáticos como El Niño, Laninha, são exemplos, né, óbvio. Você precisa dominar, não adianta, senão você não vai, você vai fazer igual a mim, né? Ele vai perguntar o que é o El Niño, você não vai saber. A causa do El Niño você não vai saber. E a questão é conteudista sim. Geografia física é isso. Ele vai perguntar, aí, irmão, tem o El Niño aqui, olha o mapa, tem o El Niño, o que causa o El Niño? Você tem que saber, se você não souber, você vai errar. A gente tem a questão das estruturas geológicas, e aí aqui, nem estrutura geológica, a gente tem as questões mais difíceis do Enem. Assim, pra mim, pelo menos. É óbvio que se você for, sei lá, um geógrafo, você não vai achar isso. Mas são questões muito, muito, muito difíceis, assim. Sobretudo do relevo brasileiro. Então, qual área do relevo brasileiro tem dobramento moderno? Qual área do relevo brasileiro é planície? Qual área do relevo brasileiro é planalto, né? Isso aqui, cara, caiu no Enem de 2021, inclusive, uma questão sobre acho que dobramentos modernos, se eu não me engano, que era uma questão dificílima. Ou você sabia que ali, né, ali você tinha dobramentos modernos ou você não acertava. Outra questão sobre rifteamento também. Então, cara, assim, é muito, 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 muito difícil. Por outro lado, tem um tipo de questão que é mais fácil, que talvez, na minha visão, seja desses temas aqui, o único que eu domine com alguma, sei lá, com alguma proficiência. Meus alunos do plano sabem que eu não sou um bom em geografia física, né? Eu tô trazendo esse levantamento, óbvio, porque é observação, né? Eu só observo as provas e faço o levantamento. Mas daí eu poder dar aula disso, não, tem que chamar o Fred, que é o professor de geografia do plano. Que são os agentes externos do relevo. Então aqueles fenômenos todos, como intemperismo, sedimentação, erosão. O Enem adora botar aquele esquema da encosta de uma encosta, e aí bota o rio, né, levando aquela encosta para demonstrar o fenômeno de erosão, né? Enfim, esses temas são bons de você dominar também, porque eles costumam cair e você precisa dominar, né? E aí tem uma parte também que caiu inclusive ano passado, né? Que é os impactos ambientais. Então, assim, formação de ilha de calor, efeito estufa, como a rede de esgoto afeta uma determinada cidade, né? Coleta de lixo, isso, poluição atmosférica, que eu já mencionei, né? Obviamente em ilha de calor, enfim, efeito estufa, né? São coisas que você precisa dominar. E são questões, normalmente, que estão aí junto com os agentes externos do relevo, dentro da geografia física, como questões mais fáceis. Não são como as estruturas geológicas, de clima, né? Que são, obviamente, questões mais difíceis, né? Essas são questões fáceis, que você precisa acertar normalmente, né? De acordo com o TRI. E por fim, a questão da sustentabilidade, que é muito importante, que é diminuir os impactos realizados pelo homem, né? Dentro de uma determinada realidade, dentro de uma determinada cadeia produtiva, dentro de uma determinada cidade, de uma determinada realidade espacial, geográfica, beleza? E por fim, vamos agora para o mais polêmico, que é a história. Tive que me trocar de posição aqui, obviamente, porque é tanto conteúdo que eu separei em História Geral e Brasil que a câmera estava na frente. Tanto conteúdo não, na verdade, né? É mais ou menos a mesma quantidade, só que 2 áreas aí, né? Basicamente, cara, história, eu já gravei um vídeo na semana passada dizendo que eu deletaria meu canal se não caísse ditadura civil-militar. E, de fato, eu continuo com essa aposta, né? Se você pega de 2012 a 2018, todo ano tem uma questão no PPL, no regular, de ditadura civil-militar, né? Eu gostei, vou deixar até esse vídeo aqui no card. Tirando isso, era Vargas e República Populista, sobretudo Brasília, tem que dominar. Brasília cai todo ano no Enem, quase todo ano no Enem. JK, precisa dominar. Precisa dominar Vargas, tanto democrático como Estado Novo. Cai DIP, cai a beça, é o aparelho repressivo do Estado. Primeira República, tantas revoltas, Reforma Urbana Pereira Passos, como Revolta de Canudos, como a estrutura do coronelismo precisa dominar.
cai bem, né? Voto de cabresto, isso cai, precisa saber. Em Brasil Colônia, o que você precisa dominar, né? Porque esse aqui não é um guia genérico, eu vou aprofundar isso aqui, né? Brasil Colônia, você precisa dominar a invasão holandesa, que cai bem. Você precisa dominar, obviamente, a questão indígena e dos jesuítas, que cai bem, e escravidão, tá? Esses 3 eixos aqui caem muito, 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 muito. Até mais do que independência, por exemplo, tá? Mais do que vinda da família real, mais do que mineração, né? Mineração eu vi cair uma vez. Vale a pena dar uma olhada, porque era conteudista também, a questão. Segundo reinado, bastante, tá? Abolição da escravidão, proclamação da república, o fenômeno da escravidão no segundo reinado e a imagem do imperador, né? Dom Pedro II, construção da identidade nacional, já caiu bem, já caiu sob o casamento de Dom Pedro II, utilização da culinária brasileira. Já em história geral, o que a gente tem? Revolução Industrial, já falei aqui, em geografia, né? Cai muito, normalmente uma pegada bem conteudista. Grécia e Roma, papais, todo ano uma questãozinha de... Mais até Grécia do que Roma, mas Roma também cai bem, mas mais Grécia. Grécia e Roma, tem que saber. Se teu intensivo não tem Grécia e Roma, mano... Briga com o teu professor. Grécia e Roma. Baixa Idade Média, muito. Todo ano. Ano passado foram 2 de Baixa Idade Média, tá? Iluminismo, porque cai juntamente com Kant, cai juntamente com as revoluções francesa, americana. Tem caído menos na perspectiva da história e mais na da filosofia, tá? Com Voltaire, por exemplo. Às vezes cai com Rousseau, numa pegada do contratualismo ali. É um tema que, como ele dialoga com vários temas da filosofia e da sociologia, ele cai bastante. E as guerras mundiais. Não naquela pegada da atual aula conteudista, né? Mas numa pegada mais interdisciplinar com geografia, com uma relação com o imperialismo, por exemplo, então com a crise de 29, então você tem aí uma relação forte. Embora as guerras mundiais propriamente, de uns 3, 4 anos pra cá, né, de 12 a 18 fazia muito sentido. De 18 pra frente tem estado mais sumido, mas vale a pena dar uma olhada. Bom, galera, esse foi um vídeo longo, porque pra responder o que cai em humanas é complicado, né? Muita coisa cai em humanas. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixe seu like aí. E não esquece de conferir esse vídeo aqui do lado, que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber agora que você domina o conteúdo que cai em humanas para resolver uma questão de humanas. Se você quiser ter acesso a esse material e, bom, a todo o resto do material do meu curso, que é o Plano do Gabarito, que já levou mais de 2.000 pessoas aos 40 acertos ou mais da prova de humanas, clica aqui no link da descrição que, bom, eu vou te levar aos 40 acertos aí. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.